Em setembro de 1942, um psiquiatra vienense de 37 anos foi deportado para Theresienstadt. Nos 2 anos seguintes, passou por Auschwitz e por outros 2 campos de concentração. Perdeu o pai, a mãe, o irmão. Perdeu a esposa. Perdeu o manuscrito de um livro que havia escondido no forro do casaco e que foi destruído quando trocou de roupa na chegada ao campo. Perdeu tudo que é possível perder. E sobreviveu. Não só fisicamente. Sobreviveu de uma forma que o resto da vida ele tentou explicar. Não por heroísmo, não por sorte, mas por algo que descobriu dentro dos campos que chamou de a última das liberdades humanas. O nome dele era Viktor Frankl. E o que ele encontrou lá dentro mudou permanentemente a forma como a psicologia pensa sobre sofrimento, sobre sentido e sobre o que realmente sustenta uma pessoa quando tudo ao redor desmorona. Frankl nasceu em Viena em 1905. Era psiquiatra, havia estudado com Freud e com Adler, e antes da guerra já desenvolvia o que chamava de logoterapia, uma abordagem terapêutica centrada não no prazer como Freud propunha, nem no poder como Adler, mas no significado. Ele acreditava que a motivação mais profunda do ser humano não era evitar dor ou buscar prazer, era encontrar sentido, e que quando esse sentido faltava, quando a vida parecia vazia de propósito, surgia o que chamava de vazio existencial. Antes mesmo dos campos, ele havia observado isso nos seus pacientes. Pessoas materialmente estáveis, funcionalmente bem, mas com aquela sensação persistente de que algo estava faltando, que a vida estava acontecendo, mas não chegando em lugar nenhum. Ele não sabia ainda, antes dos campos, o quanto essa teoria ia ser testada. O que Frankl observou em Auschwitz foi algo que nenhum experimento controlado poderia revelar. Em condições de sofrimento absoluto, fome, frio, trabalho forçado, humilhação sistemática, morte ao redor o tempo todo, as pessoas reagiam de formas completamente diferentes. Alguns desmoronavam rapidamente, outros mantinham uma dignidade interna que parecia impossível dadas as circunstâncias. E Frankl começou a notar o que separava os 2 grupos. Não era força física, não era idade, não era sequer a esperança de sobreviver. Muitos dos que sobreviveram não tinham certeza de que iriam, e muitos dos que morreram esperavam sair. Era sentido. Quem conseguia encontrar um motivo para continuar, uma pessoa esperando do outro lado, um trabalho inacabado, uma responsabilidade que só ele poderia cumprir. Suportava o insuportável de um jeito que quem havia perdido qualquer razão simplesmente não conseguia. Frankl cita uma observação de Nietzsche que ficou no centro de tudo que escreveu depois. Quem tem um porquê para viver, suporta quase qualquer como. Mas aqui está o ponto que Frankl fazia questão de deixar claro, e que é mais difícil de aceitar do que parece. O sentido não é algo que você encontra pronto. Não está esperando em algum lugar para ser descoberto como um tesouro. Ele é construído. E mais do que isso, ele é uma escolha. Mesmo dentro de Auschwitz, Frankl dizia, existia uma liberdade que os guardas não podiam confiscar. A liberdade de escolher como você reage ao que está acontecendo com você. A liberdade de decidir, mesmo numa situação sem saída, qual postura interna você vai adotar diante dela. Não é uma ideia confortável, porque implica responsabilidade num momento em que você queria só ser vítima. E às vezes você é vítima de circunstâncias reais, de injustiças reais. Mas Frankl dizia, mesmo a vítima tem uma última escolha. A escolha de quem vai ser diante do que não pode mudar. Ele descreveu 3 formas de encontrar sentido. A primeira é através da criação, do que você faz, do que você produz, do que você contribui para o mundo. Trabalho no sentido mais amplo, não como emprego, mas como expressão de algo que só você pode oferecer. A segunda é através da experiência, do que você recebe do mundo. O amor, a beleza, a verdade, o encontro com outra pessoa que te vê.
O momento em que uma obra de arte chega num lugar que palavras não chegam. A experiência plena de estar vivo num momento específico. A terceira, e essa, é a mais difícil, é através do sofrimento. Frankl não romantizava a dor. Não dizia que sofrimento é bom ou que tem um plano maior, mas dizia que quando o sofrimento é inevitável, quando você não pode mudá-lo, não pode fugir, não pode negociá-lo, a última escolha que resta é a atitude que você toma diante dele. Transformar sofrimento em testemunho, em aprendizado, em algo que molda quem você se torna. Agora coloca isso em termos da sua vida. Você provavelmente não está em Auschwitz. O sofrimento que você carrega, seja ele qual for, não é comparável ao que Frankl viveu. E ele seria o primeiro a dizer que não precisa ser. Mas o vazio existencial que ele descreveu antes da guerra, aquela sensação de que a vida está acontecendo, mas não chegando em lugar nenhum, esse você provavelmente conhece. É a sensação de acordar de manhã sem um motivo que seja genuinamente seu. De trabalhar em algo que não te diz nada, mas que paga as contas. De passar pelos dias no automático, eficiente e vazio ao mesmo tempo. De chegar nos fins de semana com aquela pergunta no fundo. É isso? Frankl chamava isso de neurose de domingo. A angústia que aparece quando o barulho da semana para e você finalmente tem espaço para perceber que não sabe bem por que está fazendo o que está fazendo. E a resposta que ele propõe não é encontrar uma grande missão. Não é descobrir um propósito grandioso que vai dar sentido para tudo de uma vez. É menor que isso. E por isso, mais real. Frankl acreditava que o sentido é sempre específico, sempre concreto, sempre ligado a este momento, esta situação, esta pessoa, esta escolha. Não existe um sentido universal da vida. Existe o sentido da sua vida neste momento, diante do que está na sua frente agora. E ele muda. O que dava sentido aos seus 20 anos não é necessariamente o que vai dar sentido aos seus 30 ou 40. E tudo bem. O sentido não precisa ser eterno para ser real. O que ele precisa é ser honesto, ser seu, ser a resposta genuína à pergunta que a vida está te fazendo agora. Não a resposta que você acha que deveria dar. Não a que seus pais esperavam. Não a que o mercado recompensa. A resposta que você daria se ninguém estivesse assistindo. Frankl saiu dos campos em 1945. Em 9 dias, ditou o livro que havia perdido o manuscrito, reconstituindo de memória o que havia escrito antes da deportação e acrescentando o que havia aprendido dentro dos campos. O livro se chama Em Busca de Sentido. Foi publicado em 1946 e já vendeu mais de 12 milhões de cópias em dezenas de idiomas. É um dos livros mais lidos do século XX. Ele morreu em 1997, aos 92 anos. Continuou atendendo pacientes, ensinando e escrevendo até perto do fim. O homem que perdeu tudo dentro de Auschwitz construiu depois uma vida que, por qualquer medida, foi extraordinariamente plena. Não porque o sofrimento foi apagado, mas porque ele encontrou e continuou encontrando até o fim um motivo para continuar. Você vai morrer. Frankl sabia disso melhor do que a maioria e dizia que a finitude não é razão para o desespero, é razão para a responsabilidade. Você tem um tempo, você tem uma vida específica, com circunstâncias específicas, com pessoas específicas ao redor. E a pergunta que essa vida está te fazendo, agora, hoje, não quando as condições melhorarem, é: o que você vai fazer com isso? Não tem resposta certa, não tem resposta universal. Só tem a sua, quando você para o suficiente para ouvi-la.